Amém, irmãos? Já deve ter acontecido com quem prega. Você tem a tua escala para pregar, então você vai buscar de Deus o que Deus tem para falar. E às vezes acontecem momentos na vida da gente em que você busca e não aparece. Você roda a Bíblia e não aparece. Você fala, ai, o que é que eu faço agora? Vai se aproximando o dia e não aparece. Falei, Senhor, temos o foco, família saudável, também não aparece. Aí o Senhor falou para mim assim, sabe aquilo que tem te incomodado? Eu quero que você fala. Desde o dia que eu cheguei, retornei à Vila Mariana, e que nós tivemos algumas reuniões, nós estávamos orando, eu, o Gerson, o Lene. Eu senti muito forte que Deus tinha algo tremendo para realizar neste lugar, através da unidade do povo. E eu e a minha família viemos para cá, e Deus mudou a nossa vida, espiritualmente falando, me trouxe uma alegria e mais ânimo do que eu já tinha, e Ele continua falando isso, que Ele tem algo poderoso para derramar nesse lugar. E é como nós estivéssemos na beira de um rio, de unção, e que só está faltando você dar um mergulho, eu já falei isso. E quando o pastor Alzimar estava orando aqui, ele falou uma frase importante que eu também estava com ela na cabeça. O pastor Alzimar orou agradecendo a Deus pelo novo. O irmão lembra? Pelo novo Ele iria derramar. Então eu quero que você agradeça a Deus agora pelo novo que Ele está derramando na igreja nesses tempos. Agradeça e vire por seu irmão e fala para ele, irmão, obrigado porque você vai ter um novo na sua vida. Amém? Aí eu abri no Salmo 27, no versículo 7, eu quero que você abra lá. Salmo 27, versículo 7. Aí começou a andar. Salmo 27, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Presta atenção agora. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E o versículo 9 diz assim, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então segura o versículo 8 com você. Buscai o meu rosto, e o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Agora abre em Provérbios 8.
Provérbios 8, versículo 17 e 18. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então eu quero que você leia em voz alta comigo esse versículo. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí você vai lá para Isaías 55. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim, como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual a enviei. Mas o versículo 6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor tem me incomodado com relação a essa situação. Porque Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus de relacionamento. Diga, Deus é um Deus de relacionamento. Ele gosta de estar junto. Ele gosta de conversar. Ele quer se aproximar. Deus é um Deus que quer se aproximar da sua criação. Se você olhar lá para Adão, no final, na viração do dia, ele ia correndo encontrar com Adão. Porque Adão tinha relacionamento com ele. Ele ia correndo conversar com Adão. E aí, Adão, como é que foi teu dia? Eu sei que você chama Almir, não é Adão. Mas, como é que foi o teu dia? Foi bom? Hoje eu cuidei aí das coisas que o Senhor me deu. Até um dia que Deus foi atrás de Adão e não encontrou Adão. E ele ficou muito triste porque ele queria falar com Adão. E eu quero dizer para você que na viração do dia, o Senhor também me procura e não me encontra. O Senhor também te procura e muitas vezes não encontra. Muitas vezes Deus vê a gente fazendo assim: oi Deus, cuida do meu dia, abençoa o meu almoço, minha janta, me arruma dinheiro e tchau. Mas nós somos a habitação do Espírito de Deus. Deus pode habitar e eu posso não falar com Ele. Eu posso morar na mesma casa que o Dimas mora.
Acordo de manhã, bom dia. E aí? Alguém me encontra e pergunta: e o Dimas? Acho que ele está bem. Ué, mas você não mora com o Dimas? Moro. Mas o Dimas deve estar bem. Hoje eu cumprimentei ele. Você não fala com ele? Ah, não falo muito. A gente se encontra de vez em quando. Não, só na hora do almoço, na hora da janta. E assim, nós temos levado a vida. Mas Deus quer se aproximar de nós. Mas o Espírito Santo quer se mover em nosso meio, em plenitude e em poder, e Ele está se movendo e Ele está trazendo um novo para nós. Ele não muda, Ele quer se relacionar. Quando nós lemos essas passagens bíblicas, e tem outras que falam sobre buscar, nós chegamos à conclusão que Deus quer se revelar ao seu povo, no meio do seu povo e entre o seu povo. Ele quer ficar dentro de nós, no meio de nós, mas Ele quer se envolver comigo. Ele quer se envolver com você. Deus quer se envolver com você. Diga, Deus quer se envolver comigo. E eu quero que você abra lá em João 17 agora. A oração famosa que Jesus fez pelos seus discípulos e por nós. Onde ele começa no versículo 17 do capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Somos nós. Para que todos, presta atenção, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa mistura, vamos chamar assim, no versículo 21 que diz, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, exige envolvimento. Eu e o Pai, Jesus falando, somos um. Eu neles e eles em nós. Isso se chama o quê? Unidade do corpo. Esta unidade entre nós e Ele, e entre nós, essa reflete o envolvimento que você tem com Deus, vai fazer com que o mundo lá fora creia que o Senhor Jesus foi enviado. Se nós não temos este envolvimento, se nós acordamos de manhã e encontramos Deus nesse oi, como vai, tudo bem, tchau, vai ser difícil lá fora
o mundo crê que Jesus foi enviado. João 3,16 só vai fazer efeito se nós formos um com Ele e entre nós. Então, veja para o seu irmão, eu preciso ter relacionamento com Ele e com você. Aí João 3,16 faz efeito. E este relacionamento, por isso que Deus quer se aproximar de nós. Por isso que Deus está te procurando na viração do dia, mas não te encontra. O dia que isso acontecer, a igreja muda. Os cultos não serão mais os mesmos nesse lugar. Não vai ser mais. Porque eu estou tão envolvido com Ele. E vocês, todos nós, tão envolvidos com o Senhor. Que aqueles que não conhecem a Cristo vão começar a descer essas escadas. E quando chegarem aqui já se converteram. Quando Deus percebe que o seu povo, seus filhos, tomam um posicionamento com o objetivo de buscá-lo, Ele começa a se mover na nossa direção. Deus, Ele fica procurando. Quando Ele vê um pessoal, começam a te buscar, começam a me buscar, Ele pega, Ele já vai se aproximando. Ele já vai chegando, porque Ele gosta disso. Fala, Deus gosta disso. Ele vem ao nosso encontro. Você quer se encontrar com Deus? Aí quando eu leio 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, você já pode ir abrindo? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então existe uma sequência de posicionamentos que eu e você temos que tomar. Primeiro, orar. Buscar a face do Senhor. Nós lemos lá nos Salmos, buscar o rosto do Senhor. A face do Senhor, ele aqui frisa. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que acontece aqui? Nós temos um relacionamento com Deus diferente de buscar a face. Nós buscamos os pés de Deus. Nós buscamos as mãos de Deus.
mas nós não buscamos a face de Deus. Nós nos acomodamos nessas partes de Deus. Siga os caminhos de Deus. Senhor, me toque. Senhor, me cura. Senhor, me livra. Mas face, eu não vou buscar. Porque face é diferente. Usando o exemplo do Dimas, moro lá com ele. De manhã, o Dimas deixa o dinheiro para pagar o aluguel, para rachar o aluguel, dia 10, tal, tchau. Só estou buscando o que é isso? Agora a face, eu olho no rosto do Dimas, e o Dimas olha no meu rosto. E nós vamos nos relacionando de tal maneira que o olhar do Dimas, quando ele está alegre, quando ele está triste, eu noto, sem ele me falar. E quando eu estiver triste, ou estiver preocupado, ou quando eu estou alegre, ele nota, sem ele falar qualquer coisa. E aí se alguém pergunta, eu sei como o Dimas está, qual é o estado de espírito dele. Por quê? Porque eu estou como? Eu estou me envolvendo em um relacionamento. Nós temos buscado a face do Senhor. Ou nós ficamos apenas no relacionamento de nível espiritual raso com Deus? Me toca, me cura, me ajuda. E uma certa teologia que tem fora é só do me toca, me cura, me ajuda, me toca, me cura e me ajuda. E nós pedimos fogo de Deus, pedimos um avivamento, queremos uma igreja avivada. Estamos estacionados em um nível espiritual de relacionamento que nós achamos de plena satisfação. Todas as estruturas de culto que entendemos como o caminho correto para encontrar a Deus, está tudo bonitinho, não saímos do protocolo. E se sai alguma coisa fora do controle, já vamos ficar com medo, porque mudou, alguém orou em línguas um pouco mais alto, não era para orar, aí alguém não sei o que, aconteceu alguma coisa, irmão, saiu da liturgia. Moisés, quando viu a sarça ardente, vamos para Ezequiel 3? Êxodo 3. Primeiro versículo de Êxodo 3. Eu falei Ezequiel. Desculpe. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus.
E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Eu quero extrair desta passagem para o que nós estamos, que está sendo ministrado pelo Senhor, é que Moisés, a sarça ardia, mas o fogo não consumia a sarça. Moisés se aproximou da sarça e Deus falou, tira o sapato, porque aqui é terra santa. Moisés não fugiu. Moisés ficou. Aí Deus bateu um papinho com ele. Falou, olha, vamos lá, vamos voltar para o texto. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Deus começou um diálogo com Moisés. Porque Moisés, ele não parou o seu relacionamento com Deus. O relacionamento de Moisés com Deus foi crescente. Nós chegamos perto da sarça ardente, o calor da sarça nos aquece, tá bom, tá gostoso, tá quentinho, e eu fico lá. O Senhor quer te dar mais do que o calor da sarça. Não saímos. Este relacionamento que nós temos é muito raso. Deus quer te dar mais, Ele está ansioso, Ele quer derramar mais. Ele quer derramar o novo. Aquilo que eu não conheço e você não conhece, Deus quer derramar. Moisés andou um pouco, Deus conversou com ele. Olha, eu vou livrar o povo da opressão. Deus quer que você ande um pouco mais, porque Ele quer falar algo com você. Hoje nós sabemos que o que Deus fez pela palavra, nós sabemos. Mas não temos relacionamento suficiente com Ele para saber, como igreja, o que Deus está fazendo agora. Porque nós não andamos como Moisés andou um pouco mais. O que Deus está fazendo agora, nesse momento? Como que Ele está trabalhando a favor do reino na terra? Às vezes a igreja não sabe. Qual é a nossa participação naquilo que Deus está fazendo agora? Com certeza nós temos uma participação. Mas nós ficamos no calorzinho da sarça. Ah, tá bom aqui. Tá. Deus me ajuda, me prospera, carro novo, casa. Tá bom. Deixa para o anjo da igreja cuidar disso. Ah, ele que se vire lá. Nós vemos, a gente vem na igreja, senta, assiste o culto. Uns gostam, outros não gostam, a palavra não está boa, não está. A gente faz uma avaliação, tem recheio teológico, não tem. Papai, vamos embora para casa.
Pedimos um avivamento, mas não vamos na sua direção. Vem, Senhor, derrama o fogo, Senhor, derrama o fogo. Cobramos dos nossos líderes avivamento. E não sabemos o que fazer com ele. Por isso ele não vem. Porque o avivamento vem quando você se relaciona com Deus. E não basta um se relacionar. Todos nós temos que nos relacionar com Deus. Porque Deus quer avivar você e eu. Mas nós sentamos na cadeira. Cadê a unção? Cadê o fogo? Cadê a unção? Cadê o fogo? Oh, meu, é você que tem que trazer esse fogo. Avivamento, Atos 1, vamos dar uma olhadinha lá. Atos 1. Lá no primeiro capítulo, dá uma descrição de Jesus, das infalíveis provas de Jesus, nos 40 dias que ele ficou. E no versículo 4 fala que ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E aí no versículo 12, então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um sábado. Entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. E todos perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Jesus mandou esperar. Não se ausente de Jerusalém, porque a promessa que vos tenho falado virá. E no versículo 2, no capítulo 2, no primeiro versículo, melhor dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí logo em seguida, você vê um pescador que mal sabia falar, que não tinha retórica, levanta e começa um discurso tremendo. E 3.000 almas se convertem de chapada. Versículo 37, relata em diante. E eles continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí no capítulo 3 você vê a descrição da cura de um coxo e o discurso de templo no Pedro. Colocaram o coxo, como toda a igreja católica tem, que o pessoal às vezes coloca lá, o pessoal para pedir dinheiro. Aí chegou para, olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão dele, em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo saiu andando. Sabe por quê? O objetivo do avivamento é para você testemunhar de Jesus.
Muitas vezes nós queremos avivamento para sentir fogo, calor, para sentir tremedeira. Avivamento é para você ser testemunha de Cristo onde você estiver. Agora nós podemos pedir avivamento. Você quer ser testemunha de Cristo? Aí nós podemos pedir avivamento. Aí o avivamento vem. Precisamos buscar a face do Senhor. E buscar a face é a nossa responsabilidade. E eu quero que você preste atenção numa coisa importante. O Senhor não manifesta a sua presença e não derrama o seu espírito, onde não há fome para buscá-lo. Deus se aproxima de quem o procura. E Ele está ansioso para falar com cada um de nós. Ele está ansioso para derramar aquilo que Ele tem de precioso para você. Mas muitas vezes nós continuamos dormindo. Ele só vem quando resolvemos se voltar totalmente ainda. O que é fome? Fome significa não estar satisfeito com o nível de relacionamento que temos com Ele. Ou seja, não estou satisfeito com a mesmice. Essa satisfação rasa de relacionamento nos obriga a viver sem o Senhor em sua plenitude em nossa vida. Quando eu me acostumo com o pouquinho, eu me acostumo com um pouquinho de Deus. Mas quando eu vou buscá-lo e eu sei que Ele vai se aproximar, eu vou conhecê-lo em plenitude. E você vai ser cheio dele na plenitude. Vira para o seu irmão e fala: você quer ser cheio do Senhor na plenitude? E Deus é assim, quando Ele começa a manifestar a presença dEle, Ele vem manifesta. Manifesta com força, de tal maneira que você não consegue nem ficar de pé. Já aconteceu com você de você ficar cansado de distribuir folheto aí fora? Fazer as mesmas reuniões ministeriais até, para crescimento? Você já cansou de ler livro que nos ensina a fazer a igreja crescer em 5 meses, em 10 dias, em 10 passos? Estratégias seculares de marketing são às vezes copiadas pela igreja para tentar fazer com que ela ande. Você só tem que fazer uma coisa, igreja: buscar o Senhor, porque Ele está aqui próximo. Busca o Senhor. Ele quer se mover com a sua igreja. Onde o poder de Deus se manifesta, está a igreja. Pergunta sincera para uma resposta sincera. Quando foi que você se sentiu tão necessitado da... Presta atenção. Essa pergunta eu fiz para mim. Quando foi que você se sentiu tão necessitado da presença de Deus, que essa necessidade o consumiu de tal maneira a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você para saciar essa fome? Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar. Esse cara está fanático, nossa, só fala em Deus. Deixa ele falar, eu vou na minha. Eu quero Deus, eu quero ter um relacionamento direto e profundo com Ele. Mas e a resposta foi: Senhor, nem, não lembro. Para não dizer não, você fala: não lembro.
Deus tem o controle total da sua vida? Mas como que eu faço para buscar? Eu preciso morrer. Essa que é a verdade. Fala, para Deus trazer vida, eu preciso morrer. Repete, para Deus trazer vida, eu preciso morrer. Não é morte morrida de caixão, não. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, o primeiro versículo, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. Vós para morte, essa morte que eu me refiro, significa o quê? Arrependimento e quebrantamento. João Batista entendia bem disso. Precisa-se que eu diminua para que o Senhor cresça. Quando eu começo a abrir mão do que eu acho, do que eu penso, da minha opinião, e etc., e de horário disso, aí o Senhor começa a tomar controle da minha vida, Ele começa a diminuir, Ele começa a crescer. Aí Ele começa a ser realmente Senhor da nossa vida. Aí o Evangelho do Reino passa a ser verdade na nossa vida, porque Ele passa a ser Senhor de verdade. Aí Ele começa a se manifestar na nossa vida. Quando nos arrependemos de andar sobre o nosso controle, na nossa mesmice, deixamos os nossos planos para participar dos planos que Deus tem para nós, nesta vida, nossa família e na igreja, aí então estamos no caminho de busca e Ele vem ao nosso encontro. Aí aquele rio de unção que está em Ezequiel 47 começa a fazer efeito na nossa vida, porque a gente está com aqui só. Mas chega uma hora que Deus tira o pé. Aí você tem que nadar no rio de unção. E o relacionamento crescente de Deus conosco vai até esse ponto, até que você começa a nadar nos rios do Senhor. Deus, o relacionamento que Deus quer com a gente é o mesmo relacionamento. Quem é que viaja a trabalho? Viaja muito a trabalho? Levanta a mão. Então você viaja. Você que é casado e tem filho, às vezes com uma semana fora. Aí lá no lugar que você está trabalhando, lá, você lembra dos seus filhos, da sua esposa. Aí você, dependendo do local, você compra uma lembrancinha para trazer para o filho a hora que você voltar, né, para a esposa. Mas na realidade você bate uma saudade tão grande da tua família que você não vê a hora de voltar para ficar com eles. Vou usar o TM aqui de exemplo. Às vezes você não fica com aquela vontade de chegar em casa e ficar com as suas filhinhas, com a sua esposa, né? Ficar amarradinho, não dá aquela vontade? Aí a hora que você chega com os presentes, ou com uma lembrancinha, os filhos vêm: pai, o que o senhor trouxe para mim? Ou mãe, né, se for a mãe: mãe, o que você trouxe para mim? Assim nós somos com Deus. Deus quando chega: Deus, o que o senhor trouxe para mim? Aquilo que eu te pedi, o senhor trouxe? Mas Deus está com uma vontade de ficar agarradinho com você.
de abraçar você, de beijar você, que Ele está te dando muito mais do que o presente. E essa noite Deus quer isso de nós. Aí você vai conhecer nós, porque eu também preciso. O careca que vos fala necessita tanto como vocês. Aí nós vamos conhecer Deus. Aí nós vamos começar a entrar num nível de relacionamento com Deus, que a cada dia, na sua casa, na igreja, na pequena família, na reunião onde você estiver, você vai sempre se deparar com o novo de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação do poder dele. Amém, igreja? Deus quer reestruturar a sua igreja. Eu entendi que Deus falou isso muito claro para nós. Que o nosso futuro como igreja depende da nossa visão. A igreja de Jesus, o futuro dela depende da sua visão, irmão. Se a tua visão é buscar a Deus, é ter esse relacionamento com Ele, deixar que Ele se aproxime de você, nós vamos cumprir as metas que Ele tem para nós como igreja. E com facilidade, viu? E com facilidade. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Se nós dissermos esta noite para Deus, presta bem atenção nessa última colocação que eu quero fazer. Se dissermos essa noite que estamos satisfeitos com o raso, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Mas se você der uma resposta diferente dessa aqui, você vai começar a fazer coisa que você não imagina que você iria fazer. E o Espírito Santo está enchendo essa igreja nesses últimos tempos. Ele está enchendo, Ele está ansioso para falar com você, para se relacionar com você. Ele se aproximou, está aqui no nosso meio e Ele quer derramar muito mais. Tem dons que Ele quer conceder. Tem os presentes, sim, lógico. Curas que essa noite foram derramadas. Dons espirituais. Líderes que estão aí desanimados, que estão tristes, que estão aí decepcionados com alguma coisa, ou com a igreja, ou com você mesmo. Você que está aí, que está meia boca, que não está mais para lá do que para cá. Vem na igreja de vez em quando, ou só aparece no culto 10 para tomar a ceia. Meu Deus quer mais para você, cara. Deus tem um novo para você. Então eu quero que você curve a sua cabeça e que você ore. Você se coloque na presença dele que está aqui e que você tome um posicionamento. Quanto mais eu morro, o Senhor se aproxima. Quanto mais eu me arrependo, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu digo que dependo dele, mais ele se aproxima de mim. Pessoas que têm anos de igreja e acham que já estão jubilados, pelo amor de Deus. Não tem jubilado. Deus usa com poder você, com a idade que for. Ah, não, já fiz passei para os moços. Não tem essa não. Deus vai te usar. Pastor Abílio tem 80
46 anos, tá? Que nem um doido viajando para lá e para cá. Você tem saúde, Deus te deu saúde, irmão. Deus está dando saúde para nós, vamos em frente. Jovens, Deus quer dar visões para você. Esse acampamento aqui, eu quero que você não perca. Se puder, vai. Que eu sei que Deus vai fazer grandes coisas lá, porque Ele está ansioso. Sabe? Vão chegar dias em que o culto vai ser tão diferente que você não vai se preocupar com o relógio. Vamos entoar esse cântico. Há muito mais que isso. Há muito mais que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite. Há muito mais para a sua vida, para a minha vida. Que isso, Espírito Santo, só em nós. Há muito mais que isso, Espírito Santo, queremos por ti. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Há muito mais. Há muito mais que isso, Espírito Santo, só em nós. Há muito mais que isso, Espírito Santo, esperamos por ti. Derrama tua glória, derrama tua glória, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem, acende, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, começa a pedir para o Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós. Acende na liderança, Senhor. Acende no teu povo. Paixão, Senhor. Paixão por ti. Aleluia.
Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Vem, acende em nós. Paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Paixão pelo teu nome. Oh Senhor, acende em nós, Senhor, a tua paixão. E nós possamos ter, Senhor, paixão pelo teu nome. Senhor, que o Senhor nos ajude a te buscar, Senhor. E desde já, nós queremos proibir toda a retaliação do inimigo, toda obra das trevas que queira nos impedir, Senhor, de te buscar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz um novo na tua liderança, faz um novo nos líderes de ministério, faz um novo no teu povo, em cada um aqui, Senhor, que haja uma chama do teu Espírito Santo queimando ardentemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que o diabo se delicia em ver é a igreja no acostamento. Mas aquele não vai ter esse gostinho, não. Ele não vai ter esse gostinho. Diga pro seu irmão, ele não vai ter esse gostinho, vai. Nós vamos fazer o que está escrito em Filipenses. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos prosseguir para o alvo. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. Seja o Senhor glorificado, exaltado, majestoso. Acende em nós, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.